Então é isso, finalmente, meu boa noite, nosso primeiro podcast Café e Prosa. Hoje nós vamos conversar com o Leonardo Péricles, né, pré-candidato à presidência, mineiro, o único pré-candidato negro. Importante frisar isso, né, essa afirmação. É importante se frisar sim nesse momento. Então, fique com o Leonardo Péricles, espero que vocês gostem. Eu gostei, apesar de alguns improvisos, alguns intempéries. Tivemos um problema com o cabo de internet da rua, tivemos que improvisar no 4G para cumprir com a agenda do Léo e também para cumprir com o nosso prazo, porque foi a oportunidade que nós tínhamos de conversar com o Léo, dada a agenda, porque ele é um pré-candidato e está rodando o Brasil inteiro. Há 15 dias atrás ele esteve aqui na região do Cariri, teve também na capital, ali rodou as faculdades, né? Na periferia, que é onde está aí seu campo de atuação, que é onde ele faz esse corpo a corpo com a galera, com o povo. Leonardo Pérez com vocês, espero que gostem. Não conseguimos desenvolver o assunto por inteiro, como ainda ficou aqui algumas questões, mas a gente vai ver se mais na frente a gente consegue aí também, nesse tempo dele, a gente fazer nem que seja alguns cortes e colocar para vocês. Beleza? Espero que gostem. A gente vai estar conversando aí, batendo uma prosa com o Léo. O Léo que é o pré-candidato à presidência da República, né, para esse pleito de 2022. E aí pelo Partido da Unidade Popular, o partido mais jovem hoje do Brasil. Já começou com um desafio, né, que era lançar um partido nos dias de hoje, a dificuldade, partido na luta, ser um instrumento de luta, de transformação, e vai contar um pouco dessa trajetória, né, porque teve a situação dali de atender todo o trâmite burocrático para se colocar um partido, né, em vigor. Tem também toda a situação da juntada de assinaturas para poder legitimar, né, a situação da construção desse instrumento de luta. E aí você fica à vontade para poder colocar essa situação, contar um pouco dessa história. Beleza, Schuster. Então, primeiro, agradecer, né, o convite de vocês para estar aqui, a gente está aqui conversando, saudar todas e todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e apresentar devidamente, né, apesar que você já começou. Eu sou Leonardo Péricles, também conhecido como Léo Péricles. Eu estou hoje como pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular, que é esse aqui da minha blusa, o P, que é o mais novo partido político no Brasil. Foi registrado depois do apoio de mais de 1.200.000 pessoas no país que assinaram favoráveis à criação desse novo partido. É um partido de esquerda popular que busca resgatar princípios, bandeiras históricas, o programa da esquerda que, na nossa humilde avaliação, jamais deveria ter sido abandonado. Nós afirmamos que boa parte dos setores que se dizem de esquerda abandonaram esse programa, colocaram ele em segundo plano, supostamente porque esse programa não teria apoio popular, e para se aliar a setores que sempre governaram contra os interesses do povo, caindo nessa ideia falsa, na nossa opinião, de governabilidade. Uma vez que essa ideia de governabilidade que está aí é uma ideia burguesa, de uma governabilidade burguesa, que é feita por esse tal de centrão, de centro não tem nada, são partidos de direita, e para quem estiver nos ouvindo, assistindo, para entender, partido de direita é o partido contra o povo, que representa os interesses dos muito ricos, ou seja, dos grandes empresários desse país, dos banqueiros, do agronegócio, das madeireiras, das mineradoras, enfim, do menos de 1% da população, muito rico, milionário, bilionário, que manda e desmanda no Brasil há 522 anos. E o centrão, a gente fica, às vezes, indignado com políticos, né? E vê esse centrão aí fisiológico, aprovando leis contra os interesses do povo, permanentemente, aprovou reforma trabalhista ainda no governo golpista do Temer,
depois aprova no governo Bolsonaro a reforma da Previdência, né? Aprovou tal de teto dos gastos, que é uma hipocrisia enorme e, na verdade, tira investimento da saúde e da educação, né? E quem perde é os pobres, o povo trabalhador desse país. Então, isso é a direita, né? Que representa diretamente estes setores. E a esquerda, do ponto de vista teórico, é o contrário, né? O que combate esses setores, que está aliada aos trabalhadores e trabalhadoras, ao povo pobre, às mulheres, à população LGBT, QIA+, ao povo negro, às comunidades tradicionais, né? Nossos povos camponeses, das variadas matizes, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, enfim, bazanteiros, por aí vai, e também nossos povos originários, nossos povos indígenas, enfim, é o setor de representação direta do povo, da maioria esmagadora do povo brasileiro, e nós somos um partido que nascemos reafirmando esses princípios. Se você é de esquerda, você não se alia à direita, na nossa humilde avaliação, nossa forma de ver o mundo, e nos aliando à direita, a gente perde moral, a gente se desarticula, porque a direita ela tem um modo de governar, um modo de fazer política, que é roubando, enganando, que é um dos grandes empresários, né? É só olhar, você procurar uma grande fortuna que foi feita sem ter enganado o povo, né? Um grande empresário, se tornou grande empresário honestamente, nenhum. Teve que passar a perna nos outros, né? Teve que pensar em si, o resto que se exploda, né? Tem que pensar na frente o lucro e não a vida das pessoas, né? Então, essa é a ótica do sistema capitalista. Então, para a gente ter moral junto ao povo, nós temos que ir coerência. Vamos lembrar o mestre Paulo Freire, que dizia que a gente tem que buscar que o nosso discurso, né, aquilo que a gente fala, se aproxime dia a dia com o que a gente faz, até que uma coisa basicamente seja a outra, sabe? Sua fala seja sua prática. A gente sabe que sempre vão ter contradições, mas a gente tem que... O nosso esforço é juntar o que se diz e o que se faz. A ojeriza das pessoas a essa política que está aí é porque o político geralmente fala uma coisa e faz outra. Mas isso é uma ótica do sistema capitalista, né? Só te dar um exemplo aqui, Schuster, quem estiver nos assistindo para poder ter essa ideia, vamos pegar um exemplo do ministro vou pegar, por exemplo, um ministro da Saúde num governo qualquer, desde o final da ditadura. Ele é um ministro que, teoricamente, zela pelo público, não é isso? Pelo público, pelo bem público. E esse maior bem público da saúde chama SUS. Me mostra um ministro da Saúde que usou o SUS. Aí ele fala para os outros e usa plano de saúde. Como é que pode? Vou dar um outro exemplo, o grande empresariado. Essas propagandas maravilhosas da Sadia aí apresentando a salsicha dele. Você acha que o dono da Sadia come salsicha? Sabe? Claro que não, porque mata. Sabe? Então, nós existimos para reafirmar que existe coerência. Sabe? Que existe outro lado, que existe outra moral, existem outros princípios. E tem gente que fala que isso é sonho. Tá bom, é sonho sim. De olho aberto e lutando por ele, sabe? É assim, se não fizer isso, não tem mudança nesse país, sabe? É uma coisa de princípio também. Não dá para me aliar com Sarney, com Collor. Basta ver o que deu aí no Brasil com Temer. Olha o que aconteceu, sabe? Com Alckmin, que é um governador inimigo do povo, quando foi governador, aumentou o genocídio contra o nosso povo negro, o armamento das polícias, as chacinas, entendeu? Então, exige-se coerência. Nós não somos anti esses setores da social-democracia, somos anti o fascismo, anti a direita, né? Anti esses setores, esse Bolsonaro que está aí, só derrota o Bolsonaro com um grande movimento popular nas ruas, esses golpistas, esses generais que querem dar um golpe no Brasil, caçar o direito do povo, votar, é isso que eles querem, sabe? Então, entendo que esse processo de construção da UP foi justamente para reafirmar estes princípios. E aí a gente estava falando um pouco a respeito dessa conjuntura política, no momento que a gente passa.
E aí, uma turma que é do campo progressista, né, conversa, não, mas a gente tem que se unir porque o mal maior é o Bolsonaro. Eu acho que nessa justificativa dessas alianças que está acontecendo, né, aí com os candidatos. E aí fica a nossa preocupação, porque a gente sabe que o que é que tem para além disso, o que é que tem depois disso, né? Essa conversa que a gente vê ali, naquela formação que sai na foto no palanque, tem algo que fica por trás, né? Tem aqueles acordos que ficam ali por trás, e a moeda de troca disso está o povo, e está o povo pobre, está o povo de periferia, está o povo negro, o povo originário, como você já bem explanou. E aí, dentro dessa situação, aí outros dizem, mas aí vai romper, a esquerda vai sair rachada, tem que ter uma unidade do campo progressista da esquerda. Se for ver por essa ótica, tem que ter, sim, de fato, minimamente uma coerência, né, para ter essa construção, para ter esse fortalecimento, esse bloco, mas que também a gente tem que ter um entendimento claro das dificuldades que se atravessa para poder fazer uma unidade como essa, para ter um bloco formado como um campo progressista contra um campo de direita, né, um campo de duas pessoas de uma ala mais conservadora. Né? E essa palavra conservadora, dentro da política, ela vem sendo usada também de uma forma deturpada. Porque conservar, mas conservar o quê? Conservar para quem? Né? O que é que está sendo conservado e esse conservado está servindo a quem? Pode ficar muito alheio disso. Eu acho que o povo brasileiro ele tem que participar, sim, dessas eleições. Será a juventude. Eu acho que a gente vai ter de volta assim, um grande incremento da juventude participando do processo democrático, né, das eleições. Eu penso que eu já fiz parte, né, do movimento estudantil, a minha origem do movimento político na UNE, nos congressos da UNE, enfim, a minha formação política se deu um pouco daí, né, esse senso que a gente consegue desenvolver, um pouco do senso crítico, dessa massa crítica que a gente tem. O meu princípio foi ali uma caminhada que se seguiu parecida, né? E eu fico muito assim, não é nem na defensiva, mas preocupado, porque o que a gente tem aí formado, né, desse bloco, né, que eu chamo um bloco da maldade, né, do povo que como você falou, você citou um ministro que não usa o SUS, mas em compensação, esse presidente ele formou um campo de ministros que, para mim, foi o pior campo de ministros já formado em todo o processo democrático brasileiro, sabe? Você pegar militares para tomar de conta, aquele sujeito que era especialista em logística e o cara não conseguia levar oxigênio para Manaus, sabe? Então, assim, se usa de um artifício técnico, mas a gente vê que está todo aparelhado por uma questão de militar, né? E eu queria desenvolver um assunto contigo, Léo, porque, assim, eu temo pela democracia do país, sabe? Eu acho que o Bolsonaro ele já consegue desenvolver, parece que é meio que como se ele já estivesse sabendo que não vai conseguir ter a vitória favorável às urnas, e aí ele tenta descredibilizar o processo eleitoral, colocando que as urnas não é segura, e agora parece que ele voltou assim, falar besteira é com ele mesmo, né? Falar coisas que não tem muito nexo é com ele. E aí ele agora vem, e eu li agora ontem que o Ministério Público procurou, né, as vias legais para ter uma possível cassação do nome dele ao processo eleitoral. Se isso também não é estratégia dele, sabe? Para poder desestabilizar o pleito, né? Colocar esse povo dele na rua dizendo, não vão me deixar participar do processo, isso é um golpe. E esse ser a semente, tá entendendo? O ovo do golpe, entende? É esse meu medo, da gente passar por um momento tenso de uma linha, e romper com a linha democrática do país, sabe? Eu queria ver de ti se pensa mais ou menos dessa forma, sabe? Se tem esse mesmo entendimento, ou se eu estou pensando muito além da bolha, sabe? Perfeito. Olha, Schuster, as ações que você fez, elas são muito justas. E, olha, a prioridade da nossa pré-candidatura, é a derrota do governo Bolsonaro e do fascismo, né? Embora nós tenhamos outros problemas no país, mas essa é a nossa prioridade. E eu quero reforçar, não só em 2022, né? Eu queria lembrar o ano passado, porque se retomaram-se as manifestações, né? A partir do dia 29 de maio
de 2021, mesmo debaixo da pandemia, a situação muito grave, estava morrendo muita gente, e a avaliação que nós da UP, junto com alguns outros poucos partidos e movimentos, fizemos, é que o Bolsonaro era o vetor principal do vírus. O problema não era o vírus, era o Bolsonaro. Você lembrou aí o Pazuello, a política que ele, no Ministério da Saúde, fez, que levou uma crise, né, de oxigênio em Manaus, que morreram muitas pessoas que não era necessário morrer. Quando a gente chama esse governo de genocida, veja o seguinte: no Brasil tem 3% da população mundial, morreu 11% dos que morreram de Covid no mundo. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é. Esse governo, ele é responsável por um dos maiores processos de eliminação, né, de setores populares no Brasil na história, né? Nós estamos caminhando para chegar a 700 mil mortos, e isso com toda a subnotificação que nós sabemos que pode ter morrido o dobro disso. Então, é um período de guerra contra o povo pobre desse país, em sua maioria negro, enfim, que morreu nesse processo. E nós entendemos que esse governo sabe, olha, as pesquisas, elas não são um retrato sempre fiel da realidade objetiva, né? Não vão ficar aqui dizendo que pesquisa é o central, já teve viradas históricas. Enfim, pesquisas geralmente tem quem encomenda elas, é claro que tem isso. Mas tem algumas que são feitas há vários anos que têm muita proximidade com os resultados, né? E as pesquisas vêm mostrando que esse governo chega a 55%, 60% de rejeição. Faltando 80 dias para a eleição, isso fica impossível. É impossível reverter isso. O estrago que eles mesmos fizeram é muito grande. Some essas 700 mil pessoas que perderam parentes, amigos, entendeu? Que sabem que boa parte desses não precisava ter morrido. Fica sabendo que o governo tentou propina com a vacina, sabe? O Bolsonaro ter zoado da cara das pessoas que sofriam internada nos hospitais, sabe? Por mais que nós temos um setor da sociedade, que a gente não pode negar, que já está contaminado pelo fascismo, objetivamente, mas isso é minoria. A maioria do povo tem ódio desse governo. Então, o processo eleitoral, o caminho está dado, ele vai ser derrotado, resta saber se vai ser no primeiro turno, se ainda vai ter segundo turno, essa é a questão. Então, o que esses generais estão fazendo? Primeiro, eu quero lembrar que esses generais, eles não podiam nem estar aí. O Bolsonaro, ele não podia nem ter sido candidato em 2018. Por quê? Por causa dos vários crimes contra o ordenamento jurídico brasileiro, contra os direitos humanos, que ele vem cometendo historicamente, fazendo apologia à tortura, à ditadura, sabe? Só isso, se levar a legislação do Brasil ao pé da letra, ele não podia nem ser sido candidato em 2018. Depois, ele foi eleito. Esse negócio que foi a campanha alternativa, isso é mentira. Começou-se, inclusive a Folha de São Paulo denunciou um esquema de disparo de mensagem fora do país. Isso não foi à frente, evidentemente, essa investigação. Seguraram esse processo de investigação. Teve uma intervenção no Departamento de Estado norte-americano naquele processo para aprofundar o golpe que já se iniciou em 2016. Então, tem N elementos, né? Não foi feito. Lembrar também que, durante os governos do PT, um erro grave não foi punir os torturadores, né? Eu quero lembrar que o Brasil é o único da América do Sul, praticamente todos aqui tiveram ditaduras, né? Década de 60, 70, exemplo da Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, enfim. Todos esses, diferentemente do Brasil, fizeram a punição exemplar dos torturadores, dos assassinos, no período dessas ditaduras. E aí, qual que é o resultado? Não tem general fazendo governo, sabe? Não tem isso. Não tem espaço para ter isso. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Não se fez. Fez a Comissão Nacional da Verdade, foi muito boa,
mas não deu poderes de punir. E aí qual que é o resultado? Eles aí no governo. E qual que é a natureza desses generais? Golpista. Eles continuam sendo golpistas, não se rompeu esse ciclo golpista histórico que as Forças Armadas têm. Elas sempre tiveram, desde a proclamação, vou pegar da proclamação da República para frente, elas tiveram papel central em todos os golpes, nós tivemos muitos golpes, institucionais e militares. A proclamação da República foi um golpe militar, inclusive. Né? Importante lembrar, para impedir que tivesse uma República Popular que um ano antes teve a abolição formal da escravidão e o povo negro estava na ofensiva, fazendo insurreição, guerrilha, luta, mobilização, e ia ser, como no resto dos países aqui da América do Sul, teve repúblicas populares. Segunda questão, século XX, 2 ditaduras militares seguidas, intercaladas de vários golpes institucionais. O Estado Novo mesmo começa com golpe militar, né, em 37, acaba em 45 com golpe institucional que depõe o ex-presidente Getúlio Vargas. Esse Getúlio Vargas volta depois, ele é eleito presidente, suicida e interrompe um golpe que estava em curso, em 54. 10 anos depois, um pouco menos, você tem um golpe institucional para impedir o João Goulart de assumir, que foi o parlamentarismo, né, criado pelo Congresso Nacional e aprovado pelo STF. Veja aí como é que é a nossa história. Né? Só não teve o golpe, inclusive, em 62, porque teve uma campanha da legalidade do ex-governador Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul, que mobilizou o povo e impediu que o golpe acontecesse naquele período. 2 anos depois tem um golpe militar. Dentro do golpe militar, vários golpes institucionais. Né? Então, não é novidade 2016 e nem isso que eles estão falando agora. Então, o que nós precisamos fazer? Eu quero, para poder entrar no que você falou da unidade da esquerda. Nós estamos em candidaturas diferentes. Isso não quer dizer que nós não defendemos a unidade. A principal unidade, sabe qual é? É a da rua. Como se pode deter golpe militar, fascista, com o povo na rua aos milhões? A eleição ajuda, mas ela não resolve. Quero lembrar isso. As eleições nos permitem impor uma derrota eleitoral para eles. Mas qual a certeza que as eleições vão acontecer de forma legítima? E nós vamos ficar esperando o processo eleitoral, esperando os golpistas agir. Até a direita está falando, gente de direita, como esse Reinaldo Azevedo, que é um corresponsável, inclusive, pelo golpe que aconteceu em 2016, mas parece que é um daqueles minimamente honesto ali que percebeu que ele estava apoiando um processo que ia levar para o fascismo. Aí ele começa a ter reflexões diferentes. Ele falou aí. Agora, aí precisa dele falar para ser toda a esquerda entender que está um golpe em curso? Tem um golpe em curso no Brasil. Sabe, os caras estão trabalhando esse negócio de ficar contestando urna eletrônica. Urna eletrônica não é o problema. Está provado historicamente que ela não é o problema. O problema é como os votos são captados. Você quer resolver o problema da democracia? Vamos discutir os votos captados. Porque nós, por exemplo, da UP, não temos fundo partidário. Do fundo eleitoral, nós temos 0,02%. 0,02%. Alguns partidos vão ter mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão. Né? Coalizões, por exemplo, a do Lula, do Bolsonaro, entendeu? É muito desigual. E aí, e recebem dinheiro de grandes empresários. Qual que é o resultado? Compra de voto. Esse é o problema. Você quer discutir democracia, tem que entrar nesse problema. Como é desigual, como um partido como a UP, que nasceu agora, não tenha direito a horário eleitoral gratuito de TV e rádio. Isso é o problema da democracia no Brasil. Não é a quantidade de partidos. É que nem todos podem se apresentar. Aí o que acontece? Mantém-se basicamente os mesmos desde o final da ditadura até hoje, porque é os que podem se apresentar. Então não dá para culpar o povo do problema, sabe? Então a questão central é que se pode deter golpe com o povo na rua. Essa é a questão fundamental. Se você está separado ou junto no processo eleitoral, isso é conjuntural. A gente podia estar todo mundo junto, esquerda contra a direita. Nós éramos totalmente a favor disso, com um programa de esquerda, reafirmando a reforma agrária, a taxação de grandes fortunas, né, a punição dos torturadores. Olha, com um programa desse, a esquerda venceria as eleições no Brasil. Eu afirmo isso. Nós venceremos todos juntos. E com pauta eleitoral e de luta na rua, porque era para toda a esquerda unitariamente estar convocando uma jornada de manifestação e estar junto nesse sábado, porque nós, meu querido Schuster, cansamos de esperar. A gente chamou todos esses setores, vem conversando há um tempão e falando, tem risco de golpe, nós temos que ir para a rua, tem risco de golpe,
nós temos que ir para a rua. E o que esses caras estão fazendo? Se aliando com golpista, com centrão, entendeu? Está errado isso vai levar para o buraco o povo brasileiro. Então, o que nós consideramos? Tem que ir para a rua como a história nos ensina. E é isso que nós estamos... E mesmo esses que estão vacilando, nós estamos convocando para fazer autocrítica e vir agora, amanhã, no Brasil inteiro, na medida das forças que a UP tem e as demais organizações que estão junto com a gente através de uma articulação chamada Povo na Rua. Nós estamos convocando manifestação amanhã em periferia. Nós vamos fazer uma espécie de fora Bolsonaro nas periferias, como fizemos no ano passado. Então, terão manifestações no Brasil inteiro. Nós não vamos ficar calados, entendeu? Ouvindo, achando que a normalidade democrática vai acontecer, uma vez que já não vivemos uma normalidade democrática desde 2016, nós não vamos ficar esperando os golpistas agir, não. Nós vamos para a rua.